história dos três reis magos. Os três reis magos, cada um vivia num país diferente. Baltazar vivia num país onde tinha um castelo enorme, torres altas e uma igreja em ruínas. O padre já tinha falecido há muito tempo e não tinha substituído. As pessoas não tinham mais fé. Os pais não ensinavam os valores para seus filhos. Ninguém mais orava. E as pessoas viviam assim, sem fé em Deus. Baltazar estava muito triste. Um dia, ele subiu até lá no alto do castelo. Ele sentiu o cheiro de incenso da igreja em ruínas e lembrou da fé do seu povo. E ele ficou ali e, cansado, adormeceu. E teve um sonho. E no sonho ele viu uma estrela. E no meio da estrela estava um menino de braços abertos que dizia: Baltazar, quando você vê essa estrela no céu, é porque é chegada a hora, o momento de trazer novamente alegria para o seu povo, a fé. Baltazar, então, a partir daquele dia, ia todos os dias e ficava olhando os astros, o céu, as estrelas. E até que um dia ele foi olhando e lá em cima ele viu uma estrela brilhante, maior que todas. E lá no meio da estrela estava um menino de braços abertos. Então Baltazar foi para casa, arrumou sua viagem e prosseguiu o caminho. E foi seguindo seu caminho, seguindo a estrela, porque ele sabia que estava chegando o momento. Em outro país bem distante dali, tinha outro rei, Melquior. Melquior vivia num país onde tinha muita guerra, violência, ladrões roubavam os vizinhos, as pessoas só pensavam nos bens materiais e se destruíam brigando. Melquior, então, fez uma reunião com seus ministros para achar uma solução. Mas todas as ideias geravam mais violência. Eram armas pesadas, prisão, violências e toda forma em que as pessoas se sentiam mais e mais naquela violência. E naquela discussão entre os ministros, discutiram, brigaram, e uma taça de vinho foi derrubada sobre a mesa, do qual sujou toda a toalha branca. Melquior então ficou olhando parado aquela taça de ouro. E naquele vinho derramado, ele pôde observar lá no fundo que apareceu uma estrela e um menino de braços abertos. Ele olhou e viu e sabia que aquele era o momento que dizia: Melquior, quando você vir a estrela no céu, a estrela mais cadente, é porque é chegada a hora. E Melquior, olhando os astros e as estrelas todos os dias, um dia ele chega e novamente ele vê aquela estrela que brilhava. E essa estrela dizia: prepare sua caravana, porque é chegada a hora da alegria. Então ele arrumou e foi. Antes de ir, ele pensou que presente ele levaria para o menino que ia nascer, o rei dos reis. Lembrou daquela taça de ouro, embrulhou e levou e foi também seguindo o caminho. Em outro país, longe dali, vivia outro rei, Gaspar. Ele morava num país chamado África. E nesse país africano, a terra estava seca.
Há muito tempo não chovia. As pessoas dali estavam com fome e com sede. O rio estava cada vez mais secando. E o rei Gaspar ia para a beira do rio e orava, e com aquelas pessoas que aos poucos iam morrendo. Só restou então uma fonte no seu reinado, lá no palácio, que tinha água abundante. Todo o povo se dirigiu para aquela fonte, mas era muita gente. E a fonte também foi secando. Gaspar, preocupado, então, numa noite dormindo, ele teve um sonho. Ele sonhou que estava na beirada daquela fonte, olhando lá para o poço. De repente, ele viu lá no fundo uma estrela com os meninos de braço aberto. E ele, olhando mais ainda, aquela água foi subindo, subindo, e de repente ele se segurou num pé de mirra, a única plantinha que havia sobrevivido àquela seca. A mirra é uma planta que tem umas sementinhas que servem como alívio para as dores das pessoas. Acordado daquele sonho, ele logo convocou o seu povo para ir à beira do rio. Eles ali oraram e de repente as nuvens engrossaram, uma chuva enorme que cobriu tudo. As pessoas ficaram aliviadas, pois ali elas podiam plantar e colher o seu alimento. E aquele rio que brilhava com aquela água que vinha com o sol, ele olha e vê aquela estrela. E novamente, há crianças de braço aberto dizendo: Gaspar, é chegada a hora. Ele preparou a caravana e foi. Os 3 reis magos, cada um morava num país distante, mas eles se encontraram. E eles se encontraram lá, na cidade de Belém. Eles foram seguindo a estrela, mas de repente a estrela desapareceu. Eles ficaram tristes. Então eles foram perguntar para o rei Herodes aonde, se ele soubera aonde tinha nascido o rei dos reis, o menino Jesus. Rei Herodes, então preocupado, disse a eles que não sabia, mas ia falar com outras pessoas, com escribas, estudiosos, para saber. Mas que eles, ao descobrir, que voltasse e avisasse ele. E assim o fez. Mas na verdade, Herodes queria matar o menino, para que nenhum rei pudesse estar maior do que ele. Os reis magos então chegaram e lá numa gruta encontraram o menino Jesus embrulhado num paninho numa manjedoura. Ao seu lado, sua mãe, Maria, e seu pai, José, que adoravam a estrela que o seguiram até naquele local, indicando o caminho. Pastores, animais, ovelhas, estavam ali, naquele humilde lugar estavam o Rei dos Reis, o menino Jesus havia nascido. Cada rei deu seu presente. Baltazar deu incenso, que significa a fé do povo. Melquior deu ouro, que significa que Jesus é o nosso maior tesouro, a joia mais preciosa que temos. E Gaspar deu a mirra, que significa a planta que cura nossas dores, o sofrimento e também a morte e paixão de Jesus Cristo. E assim terminou essa história. Mas ela continua num ciclo
nesse tempo aonde estamos vivendo, significando que cada um de nós, buscando a nossa fé, curando as nossas dores hoje, da falta, lá, a água significando o nosso alimento, os nossos bens materiais, a nossa moradia, a paz que tanto queremos entre nós seres humanos. E a estrela significa que Jesus está dentro de nós e que cada um de nós devemos fazer essa viagem no nosso interior, buscando fazer esse nascimento do menino Jesus. E que esse ano novo que se inicia, cada um de nós podemos fazer renascer essa estrela, o menino Jesus, fazer uma nova vida aqui dentro de nós. Um feliz ano novo para todos!